Fala, meu povo da opinião esportiva! Vídeo extra essa semana, tivemos Libertadores da América e eu não quis esperar o resumo semanal para falar da Libertadores, então deixei pro resumo semanal, vai sair tudo certinho, bonitinho, quadrinho, mostrando ali e tudo mais. Mas vim falar hoje, na minha opinião, um vídeo mais opinativo, né? Aproveitei que o vídeo de segunda-feira é um vídeo de notícias, então eu trouxe aqui para trazer a minha opinião, porque eu assisti os 4 jogos da semifinal, somente para trazer conteúdo para vocês, porque, como vocês sabem, eu sou Flamengo, e o Flamengo não estava nessa semifinal, né? Caiu pro Olímpia, lá nas oitavas ainda. Mas, para quem acompanha aqui um tempo no canal, sabe que eu tenho 3 times que eu falo que são os meus segundos times, que é o Milan, Real Madrid e o Boca Juniors. E o Boca Juniors estava nessa semifinal, né? E ganhou do Palmeiras. Do outro lado, o Fluminense ali estragou minha festa, que para ser completa seria Boca Inter na final. Mas agora vamos falar do jogo mesmo, análise taticamente aqui e tudo mais certinho. Começar com o Inter e Fluminense, que foi o primeiro jogo. Inter e Fluminense. Maracanã, 2-2. O Inter, como vou dizer, amassou o Fluminense nos 2 jogos, nos 4 tempos. Cara, e é animal olhar os jogos e ver que o Fluminense se classificou, porque o Cano é absurdo, cara. O Cano marcou 3 dos 4 gols do Fluminense, o outro gol foi do John Kennedy. Cara, absurdo, assim, o quanto que o Inter fez um esforço para cair. E o quanto o Cano foi mágico, assim, pro Fluminense. Porque, vamos lá, o primeiro jogo, o Inter dominando, com o contra-ataque, gol do Cano. Vem o Inter dominando, marca o gol com o Valência, o primeiro, e o Alan Patrick o segundo, se eu não me engano. Tá? Faz 2 semanas esse jogo, né? Mas, então, 2-1, e ali tudo mais. Não foi o... Eu acho que não foi o Valência. O segundo foi do Alan Patrick, mas o primeiro eu não lembro agora. Mas não é o caso. 2 gols do Inter, 2-1. Acho que o Samuel Xavier é expulso. O Inter com uma mais, dominando, massacrando, e no final da partida o Cano vai lá e marca o segundo gol. E esse é o mérito do Fluminense. O Fluminense não morreu, que é algo que eu falei muito quando o Real Madrid foi campeão da Champions ano passado, eliminando do Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, ganhando do... O Liverpool foi na final, né? O Chelsea nas quartas, PSG nas oitavas, Chelsea nas quartas, City na semifinal e o Liverpool na final, que o Real Madrid não morreu. E o Fluminense não morreu. O Inter melhor foi lá e marcou o primeiro gol, tomou a virada com 1 a menos, o Inter jogando melhor e ele achou um gol no final da partida. Então ele vai para o Beira-Rio 2-2 empatado, ele sobreviveu ao desastre que foi o jogo do Maracanã. Logo no início do Beira-Rio, o Mercado marca o primeiro gol do time. É aquele negócio, aquele caldeirão vermelho, o Inter jogando melhor, indo para cima. E o Valência me perde 3 gols. A cabeçada eu não vou dizer tanto, tá? A cabeçada que ele chuta que ele joga para fora, mas eu não vou dizer tanto ali. Foi uma chance desperdiçada, mas não estava tão feito assim. Agora, ele teve 2 lances, o último mesmo, ali, um pouco antes do gol do Kennedy, o primeiro gol do Kennedy, né? Cara, era só driblar o Fábio. E tipo, é só driblar. Cara, a gente tá falando do Ener Valencia, que é um jogador de Copa do Mundo. Tá? Então a gente parte do pressuposto que um jogador de Copa do Mundo tem esta categoria de driblar o goleiro. O Fábio é um excelente goleiro, mas estava adiantado. O Fábio tinha falhado no primeiro gol, não estava numa noite boa, o Fábio, no Beira-Rio. E... cara, era só driblar. Tipo, ele... teoricamente ele tem esse recurso, né? Mas o futebol, a bola pune. Logo em seguida o Fluminense marca o gol de empate. Dá meio que um apagão do Inter. Eu acho que eles sentiram a pressão, vamos dizer assim, de, pô, tô no Beira-Rio, eu tô jogando melhor, eu tive várias chances de matar essa partida. Acabou a temporada aqui, acabou, a gente tá mal no Brasileiro, caímos na Copa do Brasil pro América Mineiro, tipo, a gente foi eliminado nos pênaltis lá na Copa do Brasil, no Beira-Rio vai acontecer de novo, tipo, eles entraram em parafuso e tomaram o segundo, e o jogo não foi nem pros pênaltis, e o Fluminense passou no tempo normal. Cara, foi um absurdo tão grande o que aconteceu no Beira-Rio, que eu acho, eu tenho para mim, pelo que eu olhei na internet, eu não tenho amigos próximos, assim, de conversar e bater ideia que são colorados, né?
Eu tenho amigo que é tricolor, eu tenho amigo que é palmeirense, mas eu não tenho amigo próximo, assim, de bater ideia, né? Mas pelo que eu vi e ouvi, né, nas redes sociais, na internet e tudo mais, meio que é aquele clima de, cara, eu não acredito o que aconteceu aqui, tá ligado? Era algo muito o Inter tava com a classificação na mão, é absurdo o que aconteceu no Beira-Rio. Por outro lado, tem aquele pessoal que diz, o Cudê não merecia chegar na final depois que ele fez com o Galo, o trabalho dele com o Galo, e o que ele fez com o próprio Inter, né, quando ele vai para o Celta de Vigo. Está, ok, beleza. Mas o Fluminense mostrou uma fraqueza, né? Eu acho que quem tá dando o Fluminense como favorito, acho que não assistiu esses 2 jogos. Não assistiu. O Fluminense, ele, altos e baixos nessa temporada. Ao mesmo tempo que ele tem um grande confronto contra o Olímpia e ele ganha de 5-1 do River Plate, ele é o mesmo time que vai perder pro River Plate e vai quase jogar a classificação fora contra o Sporting Cristal no Maracanã. É o time que sofreu para ganhar do Argentino Júnior e o time que foi inferior taticamente ao Internacional. Mas chegou na final. É o que importa. Né? Então, do outro lado, a gente não tem um grande time, assim. A gente vai chegar e falar da campanha do Boca Juniors também. É uma final que, ok, quando a gente vai para o mata-mata e tem a classificação, a gente elenca os 4 favoritos. Na cabeça de todo mundo era muito claro quem eram esses 4. Boca Juniors, Palmeiras, foi uma semifinal, River Plate e Flamengo. Tanto o River quanto o Flamengo caíram nas oitavas, logo de cara, e aí a semifinal foi Inter e Fluminense. O Inter que eliminou o próprio River e o Fluminense que eliminou o time que eliminou o Flamengo. Então tá. O Fluminense chegou na final, não teve que passar por nenhum time favorito, e vai ter na final, realmente, o favorito que sobrou, que é o Boca Juniors. Do lado de lá foi mais normal, né? Passou quem o pessoal achava. Não teve zebra de um lado da chave e o outro lado da chave foi doideira, né? O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense, o River Plate foi eliminado pelo Inter. Acho que das oitavas, a única coisa normal que aconteceu foi o Fluminense e o Argentino Júnior. E foi, né? E foi quem chegou na final. Então, o Fluminense é oscilante nessa Libertadores. E vamos ver, né? A gente não sabe se vai ser o Fluminense que se classificou contra o Olímpia ou o Fluminense que se classificou contra o Inter. Se jogar o que jogou contra o Inter, eu acho que o Fluminense perde a Libertadores, tá? Eu não vejo o Fluminense como favorito. Para mim, o favorito é o Boca Juniors. E eu vou explicar agora por quê. Porque do outro lado a gente teve o Palmeiras e Boca. Palmeiras chegando pela 4ª vez seguida à semifinal da Libertadores, tentando se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro no continente. Né? E fez o jogo dele ali. E o Boca, é curioso, né? O Boca não venceu nenhum jogo nesse mata-mata. E este é o jogo do Boca Juniors, tá? O Boca, ele joga muito por uma bola. E o Fluminense dá muita essa chance, né? Contra o Inter, ele deu muita chance pro Inter, tá? É que o Inter não aproveitou. O Inter não tem esse estilo de jogo. O Boca tem. É o estilo do Boca. Então é muito... O que deu para analisar contra o Palmeiras é que o ponto fraco do Fluminense é o ponto forte do Boca Juniors. O Boca, ele não sabe. E o ponto fraco do Boca não é defensivo, é ofensivo ao mesmo tempo. Qual é o defeito que eu vejo dos 2 times aqui, né? Vamos analisar aqui. O Fluminense, ele deixa muito aberto sua defesa. Ele é um time muito ofensivo, é ataque, 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 ataque. E ele dá muito espaço para um time de contra-ataque. O Boca, ele é um time muito fechado. Ele não arma a jogada, ele é fechado. E sai o Barco na correria. Acho que é o Barco, né? O Ruivo. Ele sai na correria e tem o Cavani para finalizar. Então, é o time que caça o contra-ataque, caça essa bola. E eu acho que o ponto fraco do Boca, que é a armação, não vai fazer falta com o Fluminense. É um time que tu não precisa armar. Você arma jogos contra defesas postadas. O Fluminense não tem uma defesa postada. Claro, o Fernando Diniz, ele é um treinador excelente no ator que está na seleção brasileira e ele é capaz, eu acho, de enxergar que o ponto fraco do time dele é o ponto forte do Boca. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele treinador de convicção que eu não sei se ele vai abrir mão da convicção dele justamente na final da Libertadores. Ele pode ganhar uma Libertadores no estilo dele. E eu acho que ele prefere perder
no estilo dele do que ganhar num estilo diferente. Então eu não sei. Eficiência, o Boca tem, mas ao mesmo tempo nem tanta na Libertadores. Funciona melhor no Campeonato Argentino isso. Mas é o estilo de jogo. O Palmeiras tem uma defesa melhor que a do Fluminense. Então o Boca chegou poucas vezes. Fez um gol. Boca enfrentou nessa Libertadores, enfrentou o Racing, que tem uma defesa bem fechada, uma defesa difícil de entrar. E eu vi isso nos jogos do Flamengo e Racing na fase de grupos. E nas oitavas, cara, eu não lembro, deixa eu ver aqui quem que eles enfrentaram nas oitavas de final. Eu não lembro do chaveamento da Libertadores. Quem que foi? Porque o jogo das oitavas do Boca, ele passou no... Eu não consegui assistir. Foi o Nacional, Nacional, não sei como é que joga. Eu não assisti nenhum jogo do Nacional nessa temporada. Mas o Racing é uma defesa fechada, o Palmeiras também. E foi onde ele teve dificuldade. O Nacional acabou 0-0 também, a mesma coisa, mas isso aí a gente pula. Então, é uma grande final, se a gente for para analisar, que é o fato de que a gente tem daquele lado do treinador da seleção brasileira. Sobre forças do time, tá? Eu vou falar algo que a torcida do Tricolor não gosta. A gente tá falando de uma final entre um time grande e um time pequeno, sim. Continentalmente falando, tá? Para você ter uma noção, vamos pegar, por exemplo, no Equador, um dos maiores times do Equador é o El Nacional, tá? O Equador vai ser Barcelona, Emelec, El Nacional e LDU, são os 4 grandes do Equador. E ninguém coloca o El Nacional no mesmo tamanho de uma LDU, né? O LDU já ganhou, o Emelec e o Barcelona vivem batendo ali no mata-mata, o El Nacional, quando entra, cai logo na fase de grupos. Então, o El Nacional é um time grande no Equador, mas no cenário americano ele é muito inferior aos seus rivais. Então, o Fluminense ele é um dos 12 grandes no Brasil, eu não estou negando isso. Mas a gente tem que olhar no parâmetro dos outros 9 países que vão estar assistindo. E o Fluminense ele não é um time grande continental. Pode vir a mudar de patamar. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, há 10 anos, não eram times grandes. Hoje são temidos na América. Houve a construção para isso. Então, eu acho que você ganhar um título não te coloca como grande. Prova disso, eu acho que é o Racing, não é visto, não é temido aqui na América. Once Caldas não é temido. São Argentinos Júnior, que são campeões da América. Aqui no próprio Brasil, eu acho que se o São Caetano tivesse ganhado em 2002, não seria. Então, o que eu quero dizer é isso, é ter em mente que a Conmebol vai vender como o duelo do Boca. Então, não caiam nessa de que são 2 times grandes, tá? Porque só pro Brasil tem isso, tá? Imagina, acho que um bom exemplo disso é quando uma final se fosse o São Lourenço, que na Argentina é grande pra caramba, tem um tamanho gigantesco na Argentina, mas no continental não tem. Então é isso só que eu queria falar. Então o Boca é o favorito, tem mais camisa, tem mais tradição. Ao mesmo tempo, o Boca, nas últimas 2 finais que enfrentou um time novato, um time sem Libertadores, ele perdeu. Mas a gente vai uma antes, ele ganha. Né? É a 12ª final do Boca Juniors. É o time que mais vezes chegou na final da Libertadores. Certo? Ele ganhou 6 e perdeu 5. Essa é a vez que a gente vai descobrir se vai fechar 6/6, 6 títulos para 6 vices, ou ele finalmente ganha o Hepta e empata com o Independente. Tem isso também, né? A gente pode estar vendo o Boca Juniors se tornar o maior campeão do continente. Minha torcida vai pro Boca, e eu acho, porque eu sou, não só o fato de ser torcedor do Boca, eu sou torcedor do Boca Juniors e sou torcedor do Flamengo. Só isso me dá 2 pontos para torcer pro Boca na final. Mas é o fato também de que eu gosto de recordes sendo quebrados. Eu acho que isso eu já falei várias vezes. Eu tô cobrindo aqui a Fórmula 1 desde essa temporada. Eu tô falando que eu quero ver o Max Verstappen quebrar recordes. Porque o Hamilton tá com os recordes. Então, o Hamilton vai ser mais o Hamilton não é o atual, é o maior campeão da história, a maior vencedor da história. Não quero mais o Hamilton ganhando. O Hamilton já tá lá.
quero é o máximo da caça desses recordes. Eu gosto de ver quebra de recordes. Então eu vou torcer pro Boca também por esse motivo, tá? Eu gosto de quebra de recordes e a gente pode estar vendo o Boca se tornar o maior campeão da história da Libertadores da América. E isso para sempre vai ter aquele negócio. E é no Maracanã, vai ser no Maracanã, final. Então você pega qual é o principal time da América do Sul, historicamente falando, é o Boca Juniors. Qual é o principal estádio da América do Sul? É o Maracanã. Então você pega o maior time do continente, bota no maior estádio do continente para se tornar o maior campeão. Eu gosto de ver história. E para mim essa é a história que eu gosto de ser contada. Do outro lado, você tem o Fluminense ganhando a primeira Libertadores em casa, que é algo que o tricolor não vai esquecer nunca. O flamenguista, vascaíno, botafoguense vai ficar chorando a vida inteira. Então é isso. Né? Mas eu prefiro a historinha do Boca Juniors lá, porque eu acho que é uma baita história para ser contada. Então, é isso. Deixe aqui nos comentários se você vai torcer pro Fluminense ou pro Boca Juniors. E se você não é nenhum dos... Se você não é Fluminense, obviamente o torcedor do Fluminense vai dizer que vota pro Fluminense, flamenguista, vascaíno e tudo mais. Mas bota o time que você vai torcer e o time que você torce mesmo, tá? Tipo, eu vou torcer pro Boca Juniors, eu sou Flamengo. Bota assim, eu quero ver quem é anti e quem é torcedor mesmo aí. E bota o motivo, tá? Se você é botafoguense, vai torcer pro Fluminense, vascaíno vai torcer pro Fluminense, ou até flamenguista, bota aqui nos comentários. Ou se você é outro time, sei lá, você é Palmeiras e vai torcer pro Boca Juniors, explica também o seu motivo aqui. Então é isso. Falou. Siga a gente nas redes sociais, rumo a 200 inscritos. Faltam 11 pra gente chegar, tá? Só 11. Então, bora lá e falou!